Olá, descendentes da sabedoria das eras. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Saudações arcanas para todos e todas. Saudações fraternais. Espero que vocês estejam bem, sempre seguindo adiante. Estamos aqui hoje para gravar mais um podcast, mais um episódio de Sabedoria Arcana, com o nosso querido amigo, já habitué, Rafael Weistock, que hoje vai falar sobre um tema interessantíssimo. Mas, como sempre, né? É sempre interessante. E antes disso, só lembrando a todos que deem um like, né? Deem um gostei lá, um joinha pra gente. Lembrando que nós estamos sempre presentes nas nossas mídias, né? Estamos sempre lá no Facebook, no TikTok, no Instagram, e sempre discutindo questões novas e ouvindo e recebendo o retorno dos nossos ouvintes, estão sempre participando conosco. É sempre um prazer ter a participação de vocês. Então, estou aqui hoje com o Rafael mais uma vez. Nosso querido Pablo hoje está a serviço, está trabalhando. Então, vamos tentar suprir a sua ausência aqui com um bate-papo sobre a Frances Yates, uma personagem, uma autora, né, ela existiu realmente, fantástica, que escreveu sobre o Iluminismo Rosa Cruz, uma referência não só no meio do estudo da história das religiões, da tradição ocidental, muito usada também na universidade, na academia, para você trabalhar com a história das religiões, inclusive, com o ciência das religiões, quando você vai tratar de entender como as tradições ocidentais funcionaram aqui para a gente. Então, vou passar a palavra ao nosso querido Rafael para ele dar as boas-vindas e já engrenar, botar a primeira, segunda, terceira marcha e já começar dando um toquezinho onde ela nasceu, falar um pouquinho da Frances Yates para o pessoal se colocar. Né? Ela escreveu, como eu disse, não só sobre o Giordano Bruno também, né, mas o Iluminismo Rosa Cruz. Muito bom estar aqui novamente nos nossos estudos, bate-papos. E realmente a Frances Yates é fantástica, né? E eu acho que um comentário interessante para a gente começar é colocar que, para os padrões, né, da academia, da universidade, Frances Yates se diferencia muito, né, tanto pelo tema que ela busca. Eu acho que ela tinha, né, e mantém ali nos seus escritos para a gente esse interesse pelo incomum, né, ou por uma lacuna que de repente as pessoas não prestavam atenção, não viam, ou por alguma razão geravam um certo preconceito pelo tipo de coisa, não é? Como, por exemplo, o hermetismo, a cabala, como motivos sérios de estudo, né? Seja para a história da cultura humana, seja para a história das ciências, não é? E assim por diante. Então ela já tem esse caráter incomum, né, de prestar atenção a esses assuntos, tratá-los com profundidade, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho interessante que ela é diferenciada para o estudo acadêmico, mas também para o estudo ocultista. Quer dizer, o místico, o ocultista de hoje, né, aquele indivíduo que busca esse caminho, busca essa experiência, né, aquela pessoa que tem essa aspiração de um caminho espiritual. Muitas vezes, nesse meio, também, apesar de se estudar esses assuntos, se tem pouco cuidado, se tem pouco critério, né? Seja do ponto de vista histórico, de examinar os documentos, de comparar as coisas. Então, também entendo que o texto dela é incomum para o próprio ocultismo, né? Talvez ela tenha algo que falte à academia e que também falte ao próprio meio ocultista. E isso realmente é como se fosse uma espécie de pérola, né, que a gente encontra ali e a gente tem que aproveitar realmente muito, né, o que ela tem a nos dar, né. O nome completo dela era Frances Amelia Yates, né, geralmente vem ali abreviado, né. Ela viveu entre 1899 e 1981.
quer dizer, bem pertinho da gente, realmente. A Frances Yates, como tinha que ser, ela teve uma trajetória em comum mesmo, né? Se a gente pensar o trabalho acadêmico dela, né? Ela tinha a intenção de fazer uma faculdade de História. Quando ela era jovem, ela tentou ingressar, parece que em Oxford, mas ela não conseguiu num primeiro momento, e só depois é que ela foi passar a estudar na Universidade de Londres francês, né? Então foi pela língua, não é, que ela foi encontrando esse caminho para chegar na história, né? Mas ela sempre teve essa coisa de pesquisar por ela mesma. Eu entendo também que para a gente entender um pouco quem ela é, né? Talvez uma pessoa com uma certa obsessão pelo estudo e pelo estudo no sentido de examinar detalhadamente certas questões. Me parece que ela tinha uma dedicação plena, né, a essas leituras e essas comparações. Uma das coisas talvez essenciais para ela, que a gente também deve absorver, foi o estudo das línguas mesmo. Então ela não só começou ali com o francês, no sentido de um estudo universitário, como ela foi migrando para outras línguas. Ela estudou italiano também, né? E muito do que ela nos legou como estudos dependia desse conhecimento de línguas, né? Ler um texto em latim, ler um artigo em alemão, né? Então, uma pessoa muito dedicada, né? A vida dela era isso, né? E eu acho legal colocar que os resultados são proporcionais à dedicação da pessoa, né? E eu percebo muito claramente esse traço nela. Uma coisa que eu gosto muito também, quando eu leio os livros dela, eu sinto que o tema a empolga, né? Eu sinto que ela gosta, né, do que ela está fazendo ali, né? E em algumas partes do texto ela transparece isso muito claramente, né? E ao mesmo tempo, claro, ela mantém sempre aquela seriedade comparativa, uma sobriedade dos argumentos. Também acho interessante a gente colocar, acho que como todo escritor, todo pesquisador, ela levanta ideias, defende teses, que obviamente não são absolutas, mas eu entendo que os motivos que ela levanta para a gente pensar, para a gente ponderar, são todos realmente interessantes. Claro, a gente pode não concordar com um desenvolvimento ou outro, mas as questões que ela levanta, eu acho que são inevitáveis, né? Talvez esse seja o ponto mais forte dela. Ela traz para a gente coisas, não é, que realmente têm grande importância enquanto questões. E ela mesma diz, né, em muitas obras que ela escreveu, que aquilo ali não é conclusivo, que outros virão, né, estudarão aquilo ali também e podem ter outras conclusões, né? Então ela mesma cria essa ponte para o futuro, né, reexaminar essas mesmas questões. Por isso eu acho que o grande mérito é ela ter trazido à tona, olha, essas questões existem, são importantes, vão fazer a diferença, né? E precisam ser examinadas com seriedade. E tudo isso realmente vai ter a ver com essa tradição, acho que em primeiro plano, nessa tradição hermética. Esse é o grande tema, né? É o grande tema dos estudos dela, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa curiosa é que quando a gente olha um pouco para a vida dela, não parece que ela jovem se deparou com o hermetismo ou o ocultismo, né? Parece que ela gostava muito do Shakespeare, tipo adolescente, uma coisa assim. Parece que o pai gostava muito de ler e incentivava isso, né?
E ela gostava de ler Shakespeare, ler poesia, esse tipo de coisa, bem uma abordagem mais ligada à língua, à arte mesmo, né? E o tema shakespeariano vai acompanhar ela a vida inteira, realmente, né? A gente vai perceber isso muito claramente. Mas não tem nenhum traço hermético nesse primeiro momento, né? E realmente a gente vai vendo, ela vai escrever vários artigos, depois que ela se forma lá no francês, ela vai escrever vários artigos que vão ser muitos premiados e tal, mas a temática é mais uma coisa poética e em torno ali do Shakespeare, né? Ela vai examinando autores, pessoas que estão ali gravitando no Shakespeare. Ela vai se deparar com um desses personagens ali próximos do Shakespeare, que vai tocar no nome de Giordano Bruno. Né? Aí que vai começar a sacudir alguma coisa ali de forma diferente. Né? E também uma curiosidade que eu acho que vale muito a pena a gente ponderar, né? Depois que ela conhece o Giordano Bruno, ela vai escrever um primeiro trabalho sobre ele. Só que esse trabalho vai ser recusado, né, quando ela tentar publicar. Né? E ela mesma vai dizer que ficou muito ruim, né, que ela não gostou, depois ela reexaminou e ela achava que ela foi pelo caminho totalmente errado. Né? E aí só depois disso é que ela vai descobrir o hermetismo e a magia da Renascença como a força por trás do Giordano Bruno. Né? E aí realmente começa essa jornada muito diferenciada. Um padrão, antes da gente mergulhar, né, nas ideias ali dos livros e tal, um padrão interessante é que mesmo antes dela entrar nesse tema do Giordano Bruno, parece que a tendência dela era buscar assuntos mesmo obscuros e esquecidos. Né? Então era o ângulo diferente mesmo. Né? Isso é muito interessante, né? Porque a gente nota que a pessoa já vem com certas características, né? E ela aprende a usar essas características ao longo do tempo. E no caso dela, esse olhar pelo diferente é um traço inconfundível, né? Tá ali sempre presente realmente. Né? E pode ser também que os críticos dela talvez explorem isso também. Não, você está querendo muito olhar ali o lado diferente, né? Também acho que é um viés que muitos críticos talvez tenham ido, né? Então, um ponto de partida para a gente pensar, a própria Frances fala isso para a gente, a leitura de um texto do Giordano Bruno deu aquela sacudida nela, né, que era exatamente a Ceia de Cinzas. Né? A Frances Yates, ela tem vários livros, né? Não vamos falar naturalmente de todos eles, vamos só dar uma ideia de algumas coisas importantes, mas tem 3 livros que se destacam, né? E a gente pode se concentrar nesses 3. Esses 3 existem em português para a nossa felicidade, né? E realmente geralmente eu não gosto muito da ideia de quando falam em ordem de leitura, né? Talvez eu seja um pouco rebelde nesse sentido. Mas no caso dela, isso faz muito, muito sentido mesmo. Né? Porque um trabalho é como se fossem etapas de um trabalho acadêmico mesmo, onde ela estava em períodos diferentes da mesma pesquisa. Então, cada um desses trabalhos em sequência, ela está num patamar um pouco mais alto na visão do mesmo assunto. Então, ler em sequência realmente vai fazer uma diferença grande. E um é complementar mesmo ao outro, né? Então, realmente, nesse caso, eu acho que faz diferença. Só para dar umas datas para vocês, para a gente ter uma noção temporal, o Giordano Bruno e a Tradição Hermética realmente foi o primeiro grande livro dela que teve reconhecimento internacional.
né? Isso já vem no momento já ela madura dentro da carreira dela, né? E isso é de 1964. Então esse é o primeiro para a gente ter uma como referencial. Logo depois. Seria esse, né? Uma das edições, né? Essa edição é maravilhosa. Né? Capa dura, bem legal. É o Círculo do Livro, né? Muito bacana. Isso. O Giordano Bruno e a tradição hermética, né? Eu tenho essa edição aqui da Cultrix, né? É a mesma, o mesmo texto. Isso. É a mesma tradução, né? É a mesma, isso. Mesma tradução. Vale muito a pena. É uma pena que em português não é mais editado, né? Essas duas edições são só em sebo. Acabam cobrando caro pela raridade, né? Exato. Como vários outros, né? A gente está passando por isso no mundo editorial, né? Só pegar uns papeizinhos que caíram aqui. Mas existe realmente uma obra fantástica, né? E eu acho que todos aproveitam, né? O acadêmico, o historiador, o ocultista, o místico. Todas essas pessoas vão tirar muito proveito. O segundo livro vem logo depois, que é A Arte da Memória. E realmente a Arte da Memória, ela complementa um ponto que ela comenta no Giordano Bruno e a tradição hermética, mas ela não abre, né? Então, realmente, o Arte da Memória, ele dá uma outra dimensão para o que ela já tinha escrito mesmo. Sim. Acho que até tem aqui. Você tem, né? Tem, é isso mesmo. Esse é novinho. Esse está editado, né? Está editado. Esse é fácil de achar. E é uma edição incrível da Unicamp, né? Muito, muito bem feito. Muito, muito bacana mesmo. E esse realmente ela fez algo diferente, né? Que a gente comenta daqui a pouco, que aparentemente não tinha sido feito antes, que seria essa historização, esse estudo histórico, né, sobre a memória, sobre essa memória artificial, né, como é chamado. E, justamente, por último, vem o Iluminismo Rosa Cruz, que realmente que é esse, né, excelente. E realmente... Pensamento. Cultrix Pensamento. Exatamente. Esse também, infelizmente, só em sebo, né? De novo. E esse é a coroa, né? Esse coroa o processo aí dela. Quando, na Arte da Memória, ela já vai comentar o interesse dela nos Rosa Cruzes, né? Como um tema intelectual a ser examinado. Então, a gente percebe mesmo uma sequência, né? É uma sequência mesmo, né? E também ela vai reavaliar coisas do Giordano Bruno e que ela disse antes, num nível ali um pouco mais acima. É como se ela fosse subindo a montanha, né? E lá do topo ela vê mais coisa do que nos níveis mais baixos, né? Então, acho que esse é um eixo muito bom para a gente ir debatendo essas três obras, né? Já fica a dica para todo mundo da leitura. E a gente pode começar tentando entender qual é a motivação por trás disso tudo, né? Qual é o interesse da história, né? Nessa época da Renascença, que é o palco de todos esses personagens, Giordano Bruno, mas muitos outros similares ao Giordano Bruno, né? Qual é o interesse nessa época? O que isso tem a ver também com a história da ciência, né? Quais são os pontos principais? E eu acho interessante eu colocar a Frances Yates, quando ela atinge uma maturidade intelectual,
ela vai se unir a um instituto chamado Instituto Warburg, né? Isso. Esse Warburg, ele foi um alemão, e ele criou uma certa biblioteca lá na Alemanha, e ele tinha um interesse nesse universo antigo reaparecendo ali na Renascença, né? E o universo antigo se entende justamente uma cultura e ideias pré-cristãs ressurgindo justamente ali na Renascença. Ele vai montar essa biblioteca voltada para esses assuntos e vai se unir a outros pensadores que também buscam isso, né? Como tem a questão das guerras, né, e da ascensão do nazismo, ele vinha de família judaica, e a própria temática dele é uma temática que não combina, evidentemente, com o nazismo. Ele tem essa coisa que justamente olha para o diferente com respeito, não é? Quando começa a ter essa força maior do nazismo, eles vão sair de lá e vão para a Inglaterra, né? E aí daí vai nascer esse Instituto Warburg, né? Então o Instituto Warburg, ele tinha essa vocação de olhar justamente para esse diferente que tem a ver com cultura e com arte, num sentido de temas pré-cristãos que se reintroduzem ou que não se dissipam facilmente, que de alguma forma participam do contexto europeu, participam talvez como formas de inspiração subterrânea, não é? Não ficam ali talvez muito óbvios, o que é o caso do próprio hermetismo, né? É como se fosse um certo rio subterrâneo que mantém uma certa presença o tempo todo, mas que não fica num primeiro plano porque ele não concorda com os temas do momento. Talvez a própria religião cristã, né, não pudesse aceitar plenamente esse conteúdo hermético, por exemplo, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não some, ele fica ali, gera uma certa inspiração, né, gera um certo incômodo. Então, o Instituto Warburg, ele justamente tem a ver com tudo isso, né? Para a gente ter essa ideia. E é no Instituto Warburg que a Francis vai se consolidar, né? É ali que ela vai parar e, não, aqui eu posso fazer os meus estudos, aqui eu vou... Ali ela fez várias amizades também, de historiadores, pesquisadores, que já tinham um pensamento nesse sentido. Por exemplo, parece que ela conhece uma especialista no pensamento do Giordano Bruno, nesse contexto do Instituto Warburg, né? Tem um pesquisador chamado D.P. Walker, que já falava sobre essa tradição da magia e do hermetismo na Renascença, que ela vai citar muito na obra dela. Então, ali ela encontra os elementos, ela encontra o apoio, as pessoas, ela encontra os livros, a biblioteca, né? E a partir desse momento, então, ela pode mergulhar mesmo nisso todo, né? Então, talvez o que a gente colocou agora foram os fundamentos, né? As bases para todo esse processo dela, né? Sim. É um processo interessante e que, assim, ela é um expoente, né? Mas você tem pessoas interessadas em montar essas bibliotecas, né, na época, como o Jung fez, por exemplo, né? O Jung fez algo bem parecido para poder, até antes da Yates, para poder justamente chegar no ponto que ele chegou, né? Na altura que ele chegou, como alquimia, né, por exemplo. A maior biblioteca de alquimia, segundo se classificou na época, né, da Europa, era do Jung, talvez do mundo. Então, foram engraçados e foram voltando no sentido de se entender melhor as ciências, como você falou, né, como é que as religiões se estruturaram, porque não tem como você separar o Renascimento disso, né?
pensamento renascentista passa pelo hermetismo invariavelmente, até para se entender a visão de mundo, de universo. Não, é incrível. É incrível essa ideia, né, de formar bibliotecas, né, que deem base, né, quer dizer, eles estavam se preparando para estudar esses assuntos, né? Isso é muito interessante para a gente pensar que qualquer grande estudo precisa desse tipo de estruturação, de base, de criação de condições, né, de estudos. Como é que a gente vai, né, poder mergulhar se não tem um local com os documentos, se não tem um mínimo de tranquilidade também para a pessoa ter acesso àquelas coisas, né? E outras pessoas junto, né, também fazendo aquele mesmo estudo. Eu admito, existe em português, eu separei aqui também para a gente mostrar, um escrito importante do Warburg. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui. Em português também saiu pela editora da Unicamp. Eu imagino que seja o mesmo núcleo com interesse nesses assuntos, né, porque são coisas muito próximas, né, a arte da memória e da Frances Yates, né, e esse texto do Warburg. Né, eles colocaram como a presença do antigo, que seriam vários artigos do Warburg, né, nessa edição aqui que a gente está mostrando. Interessante, isso aí. É bem interessante mesmo. Eu admito que eu não me adaptei muito à linguagem da escrita dele, né, do Warburg, mas aqui tem um artigo que vale a pena a gente mencionar, que se chama A Influência da Esfera Barbárica. Né? O título é maior do que isso, mas eu prefiro colocar só esse começo que já dá para a pessoa encontrar e fica mais fácil, né? A influência da esfera barbárica. E aqui ele vai analisar uma coisa que a própria Frances, um tema que a própria Frances vai voltar no Giordano Bruno e a tradição hermética, né? Que é o famoso Salão dos Meses, lá do Palazzo Schifanoia, né? Que é um exemplo típico da Renascença, né? Lá na Itália, em Ferrara. Né? Nesse local, na Itália, em Ferrara, nessa época, em torno de 1413, 1470, né? Existiu esse Borso d'Este, que foi um governante local ali em Ferrara. Né? No final da vida ele foi reconhecido como duque, e ele, assim como outros ali na Itália dessa época, tinha essa questão do mecenato, as artes, e eram artes ligadas a esses temas típicos, não é, da Renascença, que retomavam o hermetismo, sendo que no caso esse Salão dos Meses é um salão retangular, né, onde estão pintados afrescos com todos os signos do zodíaco, fazendo o ciclo completo dos signos do zodíaco. Mas ali tem um diferencial que é realmente muito impressionante. É um diferencial que me tocou imediatamente quando eu vi pela primeira vez, né, que são os decanatos. Né? Para quem não sabe, cada signo tem 30 graus, não é? Essa é a definição do signo, né? O signo é uma região geométrica, vamos dizer assim, de 30 graus. Os signos não correspondem às constelações, né? As constelações têm tamanhos diferentes entre si, né? Elas não têm 30 graus, não é? E elas são, naturalmente, imaginações nossas, humanas, para agrupar ali as estrelas, né? As constelações. Os signos não, os signos são mais comportados. Eles têm esses 30 graus sempre, né? E são superpostos ao ciclo anual.
né? Também por isso que essa arte do Palácio Sinfanoia foi chamada Salão dos Meses. Quer dizer, os signos vão percorrendo ali o ano, né? E a corte dessa época, então, ia ali e ia debatendo essa passagem do ano, né? Quer dizer, era um tema ali para eles debaterem, com certeza, né? Só que como cada signo tem 30 graus, você tem uma divisão de 10 graus, de três visões de 10 graus em cada signo, que corresponde mais ou menos a uns 10 dias ali, uma coisa assim do mês, né? Então, cada um desses decanatos, nessa arte do Palácio Sinfanoia, nesse Salão dos Meses, tem uma figura alegórica, misteriosa, né? Não é uma figura geométrica, não. É um homem numa posição misteriosa, uma mulher. A primeira figura é um homem negro com uma roupa um pouco maltrapilha e uma espécie de laço na mão. Então, algo bastante enigmático. Não é? Quase como um convite. Também imagino a corte ali reunida, olhando essas imagens e elucubrando ali. Né? Deve ter feito um grande sucesso, certamente, né? Como um mistério a ser pensado por essas pessoas. Né? Só que o que tem de extraordinário, além desse aspecto enigmático, né? Desse impacto enigmático? A gente sabe que esses decanatos vêm lá de trás do Egito Antigo, não estão no mesmo formato do Egito Antigo, né? É uma nova roupa, né? Mas no Egito Antigo existiam esses chamados calendários estelares, não é? Que eram divisões em 10 dias, que seriam equivalentes a esses decanatos lá junto dos signos, né? Aliás, a ideia é que esses calendários estelares, com essas divisões de 10 dias, foram introduzidos no sistema astrológico grego e depois chegou para a gente nesse formato dos decanatos, né? Só que lá atrás, no Egito, cada divisão de 10 dias tinha uma divindade egípcia que regia aquele período, né? E era uma espécie de relógio realmente norteado por estrelas. A cada grupo ali de 10 dias era atrelada uma estrela no céu e uma divindade egípcia. É por isso calendário estelar, né? Então, de alguma forma, todo esse simbolismo que tem uma divindade, que tem uma estrela, que tem uma conotação astronômica e astrológica ao mesmo tempo, foi migrando através de várias culturas, passou justamente pela egípcia, tocou ali também algo da Mesopotâmia, chegou na grega, então foi migrando. Depois também passou para os próprios árabes, que passaram a estudar esses assuntos, e acabou chegando na própria Europa. Não é? Então é um longo caminho de persistência desse tema. Não é? Esse tema da astrologia e dos decanatos se tornou muito caro ao próprio hermetismo. Né? Então tudo isso gerou uma espécie de grande correnteza que a gente pode colocar como algo cultural, como algo religioso, como algo místico, que mexe justamente com o imaginário das pessoas, que traz muitas questões, não é? Em si já é uma mistura de astronomia e astrologia, uma mistura de explicar os céus, de falar sobre a vida humana, né? Então há muitas questões interessantes que emergem disso. E justamente alguém, né, teve a ideia de fazer essa arte no Salão dos Meses, do qual nós falávamos. Isso tudo impressionou muitas pessoas, né? O Arbor, que a gente comentou, ele escreveu esse artigo sobre exatamente isso.
como que isso foi parar no Salão dos Meses, né? Como que esse conteúdo que vem lá do Egito Antigo foi sendo repaginado, reestruturado e foi parar no Salão dos Meses como algo importante, porque se decidiram por fazer uma obra de arte desse porte, que naturalmente tinha um custo elevado, não é? Também tinha toda uma conotação política e religiosa para a época. Evidentemente, essa região toda da Itália estava sob a guarda do Sacro Império Romano, né, ali da época, quer dizer, o catolicismo, que não devia ver com muitos bons olhos uma arte desse tipo, não é? Que justamente olhava numa outra direção que não é a tradicional cristã, né? Então, ali tem questões naturalmente políticas, religiosas, artísticas, muito poderosas, não é? Para poder isso chegar a se tornar numa obra de arte dessa proporção, né? O Salão dos Meses em si, ele já fala que essa sociedade acolheu essa tradição astrológica e astronômica, assim como essa tradição hermética também, né? Aqui só vou acrescentar uma informação importante e que pode ser também uma dica de leitura para quem gosta desses assuntos do hermetismo, né? Esse famoso texto chamado Corpus Hermeticum, que é um conjunto de textos que vem ali do final da Antiguidade, que trazem essa proposta do hermetismo, onde o Hermes Trismegistus é visto como uma espécie de profeta, de sacerdote. Ele aparece como um personagem em diálogos, não é? Que compõem o Corpus Hermeticum. Esses diálogos têm uma forma muito platônica de ser, não é? E a maior parte desses diálogos chegaram e foram preservados numa forma grega, não é? Entretanto, um desses diálogos, muito cedo, foi traduzido para o latim e o grego se perdeu. Esse que ficou muito famoso, a gente conhece ele como o Asclepius Latino, não é? E o Asclepius Latino, ele tem um papel de uma importância incalculável. Por quê? Né? Ele descreve a moda grega, o que seriam tradições egípcias antigas, né? Parecido também com esse tema dos decanatos, quer dizer, eles pegam coisas mais antigas e dão um outro formato, né? Mas tem esse eco de coisas antigas. E o que eles estão descrevendo ali seriam as consagrações das esculturas das divindades egípcias, não é? E eles vão dar a ideia, olha, existe uma forma especial de consagrar essas esculturas, onde a gente dá vida a essas esculturas. Elas ganham uma certa alma, né? E elas ganham certas propriedades especiais. Então essa ideia é muito impactante, ela vai servir como uma espécie de legitimação da magia, ou de base da magia, para muitos pensadores europeus ao longo dos séculos, não é? Então, a importância do Asclepius para o pensamento ligado tanto ao hermetismo quanto à magia é muito grande, não é? E também nesse texto vai se citar 36 divindades. Assim, dessa forma como eu estou falando, né? Não vai nomear cada uma das divindades, só vai falar, olha, existem 36 grandes divindades, né? Que são os 36 decanatos. Não é? O número de decanatos existentes é exatamente esse, não é? E seriam então essas 36 divindades egípcias que regiam originalmente os decanatos. Então a gente vê esse encontro no Asclepius de todos esses temas, né? Então, quem fez essa arte do Palácio dos Meses estava nessa onda dessa tradição hermética que tem a ver com o Asclepius, não é? Que tem a ver com o hermetismo, com os 36 decanatos, com a magia, não é? O que tornava aceitável
para um pensamento cristão todas essas questões, porque esse é um dos pontos, né? Como isso é possível, como isso foi endossado, não é? E aí a gente entra no ponto central da Renascença, né? Que a Frances Yates vai trabalhar brilhantemente no Giordano Bruno e a tradição hermética. Tudo isso que eu estou colocando está lá no Giordano Bruno e a tradição hermética, né? A Frances Yates, ela vai dar grande ênfase ao Giordano Bruno, mas ela vai tratar com profundidade de vários outros pensadores. Então é uma literatura onde talvez tenha sido tratado de forma especial e com profundidade algo que não havia sido tratado antes, relativo a muitos pensadores, né? E ela abre justamente falando do Ficino e do Pico della Mirandola, que são considerados justamente os marcos, né, da abertura ali da Renascença. Né? Em várias áreas, nas ciências, né, nas artes, e claro, também, né, em todos esses estudos. Não, justamente. E são fascinantes, né? Servem de inspiração para muitas coisas, né? Como a Adílio colocou. Eu acho que o termo para eles talvez seja justamente inspiração mesmo, né? Ao longo dos séculos, para a gente, para nós mesmos aqui nesse momento. Para mim, muitas vezes, né, eu olho para o Ficino e para o Pico della Mirandola com essa admiração e procurando resgatar mesmo esses temas, né? E quem me apresentou eles realmente foi a Frances Yates, né? O Giordano Bruno e a tradição hermética é o que abriu isso para mim, né? Então é importante fazer esse reconhecimento, né? E quando a Frances Yates abre esses temas, o que ela vai dizer? Olha, o estudo do Asclepius, não é? Esse tratado do Corpus Hermeticum, que foi traduzido para o latim cedo, não é? E foi introduzido ali na Europa, porque os outros tratados que permaneceram em grego não foram introduzidos. Não é? Esse é um dos temas do Ficino. Não é? O Ficino que vai fazer essa tradução, né? Nesse início ali da Renascença, marcando esse início da Renascença mesmo, desses temas todos, né? Mas o Asclepius, ele é a exceção, ele já existia antes, né? E o que o Ficino e o Pico della Mirandola pensavam sobre tudo isso? O que, de novo, endossava e permitia que um cristão pensasse sobre tudo isso? Eram alguns relatos dos famosos pais da igreja, né? Que lá atrás falaram justamente do Hermes Trismegistus, né? E falavam do Hermes como uma espécie de cristão antes de Cristo, fazendo uma profecia da própria vinda do Cristo, né? Então, esses pais da igreja pegaram Hermes e colocaram Hermes na posição de um Moisés, né? Ou de um dos grandes profetas hebreus, né? E isso deu essa viabilidade, né? Então, eles pensavam, olha, esses escritos herméticos foram escritos pelo grande Hermes, que foi um profeta reconhecido. Então, toda essa temática da magia ganhou plausibilidade nesse contexto cristão, justamente por essa argumentação, né? E aí eles retomaram isso, eles começaram a estudar esses pais da igreja. Também eles queriam encontrar uma espécie de cristianismo mais puro, por isso também eles se voltaram para os pais da igreja, como uma espécie de primeiro cristianismo, não é? Um cristianismo básico, essencial, não contaminado. E é mesmo. Não, e tem, inclusive, alguns deles que comentam reencarnação, coisas, né, que depois caíram por terra completamente, né?
Quer dizer, é como voltar a todo um pensamento totalmente diferenciado do que se tornou mesmo o cristianismo depois, né? Claro que muitas coisas eles não aprovavam, mas pelo menos eles comentavam, pelo menos eles debatiam, né? E realmente é fascinante, né? Então esse é a pedra, né, que funda tudo isso. E a Frances Yates vai fazer essa abertura do pensamento dela exatamente comentando todos esses detalhes. Uma coisa muito legal que ela faz no Giordano Bruno e a Tradição Hermética, acho que é o segundo capítulo do livro, ela vai pegar trechos do Corpus Hermeticum, trechos essenciais, ela vai traduzir e vai comentar, né? Quer dizer, ela está separando as bases, né? Justamente para poder fazer o estudo depois, né? Então, ela vai guiando a gente ali pela mão mesmo, através desses assuntos, né? E aí a gente já pode perceber, né? Para o estudante e a pessoa que busca o ocultismo ou busca o hermetismo, já é possível ver que ela está buscando, que ela está falando da fonte mesmo desse hermetismo, né, de como ele penetrou a Europa, não examinando esses documentos originais, né, mas ela também vai ter o seu aspecto crítico. Então ela vai dizer, olha, essa consideração de Hermes como um profeta foi um engano da parte deles, realmente não existiu esse personagem exatamente da forma como eles imaginaram, não é? Claro que todo mito, muitas vezes, ele tem uma base real, mas se existiu alguém que inspirou o personagem Hermes Trismegistus, não era como eles imaginaram. Não era com a força, com as características do que eles imaginaram. Mas isso também não invalida tudo o que provocou isso tudo, não é? Então a Frances também tem esse lado crítico que nos permite olhar a informação com mais clareza, não é? Sim. É uma pesquisadora. Exatamente, exatamente. Isso eu acho muito importante a gente dar uma sublinhada mesmo, porque é o que muitas vezes no meio ocultista se perde, não é? A pessoa tende a ter aquela credulidade radical, né? E já vai embarcar no Hermes como... Em qualquer coisa. Qualquer coisa. É muito comum o pessoal ficar trocando, sei lá, talvez Deus, né, por adorar personagens, né, ou imagens, né? No caso, o Hermes como uma imagem, né, não como algo que se manifestou realmente. É muito comum a gente ver bastante isso em determinadas tradições aí mais complicadas, principalmente, né? Eu queria aproveitar de fazer uma pergunta só nesse parênteses, fazendo um parênteses que você está falando. Se você fosse dar uma visão de como ela interpretava a figura de Giordano Bruno naquela época, naquele contexto religioso e esotérico, né? o hermético, como ela colocou, como é que a gente podia definir em poucas palavras para ela, né, já que é um livro fundante, né, que a gente está comentando, Giordano Bruno, como é que ela, assim, em poucas palavras, definiria o Giordano Bruno, na sua opinião? Uma pessoa... Só para quem nunca leu, né? Para quem não conhece até o Giordano Bruno, que vale até um episódio para a gente fazer um dia, acho que vale falar dele especificamente. Mas para quem não conhece, né, como é que você acha que seria isso? Bem legal, bem legal. Eu acho que a gente pode pegar uma palavra, né, que resume tudo, que seria provocação. O Giordano Bruno é como se fosse um meteoro de fogo que caiu na Terra, né, e gerou uma confusão, um terremoto, né? E se a gente pegar isso que eu procurei fazer referência antes, né, A Ceia de Cinzas, eu acho legal pegar A Ceia de Cinzas porque
é o que conquistou a própria Frances Yates, né? Ela leu ali a Ceia de Cinzas e ficou com uma série de questões na cabeça que ela não conseguia entender direito, e aquilo foi o fio dela. E na Ceia de Cinzas, a gente já tem todas as características. Do Bruno, né? Exatamente. Só para contextualizar. Exatamente. E uma das coisas mais curiosas, né? Porque a Ceia de Cinzas ele escreve num momento em que ele está na Inglaterra, conversando com os intelectuais locais. E aí tem várias coisas que ele vai debater com esses intelectuais, que tem a ver, ao mesmo tempo, com o Copérnico, o heliocentrismo e, ao mesmo tempo, o hermetismo, né? E aqui é muito curioso, né? Porque, ao mesmo tempo, Giordano Bruno está no topo de uma compreensão científica da época, que é o Copérnico e o heliocentrismo, mas a forma dele olhar para o heliocentrismo é uma forma mística, né? Ele vê esse retorno do Sol como um centro, aliás, ele vê como um retorno, né, ao Sol como um centro, como algo, como um evento de natureza espiritual para o mundo e para a humanidade, né? Uma reorganização espiritual para o mundo, filosófica, científica, tudo ao mesmo tempo, né? Mas o recorte dele é mais místico e ocultista, ou hermético e cabalístico, do que propriamente científico. Mas ele está no tema do momento, né? Só que quando ele vai conversar isso com os intelectuais locais ali, ingleses, ele vai fazer críticas fortíssimas, né, aos intelectuais ali, e essas críticas vão aparecer nesse A Ceia de Cinzas. Esse é o primeiro diálogo que ele escreve falando sobre isso nesse contexto. Ele é tão ácido, é tão forte, né, no que ele fala. Ele estava hospedado, parece que numa espécie de embaixada francesa, né, e sendo guardado por esse francês que era o representante ali da França naquele local. Que ele vai passar a ser hostilizado, ele precisa ser defendido por essa pessoa, né? Então ele fica meio que guardado ali nessa embaixada, né? Ou agora não sei se o nome seria embaixada, né? Mas algo do tipo, para que ele não seja hostilizado pelos locais, né? Então a gente já vê a forma dele, essa forma de gerar, olha, uma polêmica com razão, mas uma polêmica intensa, né? Então é uma provocação, como a gente colocou, uma provocação produtiva, uma provocação que, olha, a sociedade está muito parada, a gente precisa repensar as coisas, né? E aí ele chega ali e faz aquela provocação. Então, acho que o Giordano Bruno ele tem muita vitalidade, né? Ele tem um impulso de falar de coisas que a sociedade não quer falar, né? Ele toca nas feridas típicas da sociedade, né? Ele era um intelectual muito poderoso, não é? Muito parecido com a Frances Yates, o aspecto autodidata. Aliás, eu reconheço que os grandes intelectuais vão ter uma veia autodidata sempre muito forte, né? Porque para a pessoa falar algo diferente, ela tem que ter algo de uma luz própria, né? Ela não pode depender muito do pensamento da época, né? Tudo bem, ela vai ter uma ou outra influência que vão ajudar ela a se formar, mas ela precisa ter uma independência, né? E o Giordano Bruno é isso, é o pensador independente. Ele pega as coisas da época, mas ele põe tudo isso da moda dele, né? Do jeito dele, né? Então, o que a gente hoje encontra no Giordano Bruno, né? A gente encontra as mesmas críticas que ele fez para a época que servem para a nossa perfeitamente, né? A gente não superou os problemas que ele apontou, né? Então, o texto dele permanece com a mesma vitalidade. E um ponto curioso, né?
que é muito do que a Frances Yates vai trabalhar. A participação do hermetismo nessa questão do heliocentrismo, nessa aceitação do heliocentrismo, né, como até um meio que primeiro aceitou antes do meio acadêmico da época. Né? E o Giordano Bruno sendo um desses trabalhadores pelo heliocentrismo. Né? Então, uma participação dessa corrente hermética nesse processo, que é um processo científico, né? Ou que é o parte do nascimento da ciência, como a gente conhece ela hoje. Né? Então, também acho que o Giordano Bruno traz isso. O Giordano Bruno é a prova de que um pensador hermético participou e talvez continue participando de um processo científico de grande importância. Né? O seu microfone, não sei, acho que está mutado. Esqueci de ligar. Sim. Ela vai entender essa parte do entendimento dessa magia renascentista, né, como uma forma de visão do mundo, né? Uma nova forma de visão do mundo e da natureza. Então, o surgimento da ciência, né, ou das ciências em geral, aí você já citou algumas, esse momento é muito importante, não pode ser negligenciado. E ela tem uma participação importante em valorizar isso nas pesquisas dela e nas publicações dela, né? Porque normalmente, até por uma influência iluminista mesmo, no sentido geral do termo, né, e positivista, se colocou isso na lata do lixo, como se aquele momento fosse só um deslumbramento com as artes, uma coisa muito genérica, né, e a ciência não tivesse sido impulsionada necessariamente por aquilo, e foi, né? Na verdade, a questão do heliocentrismo é um exemplo disso. É realmente brilhante, né? E quando a gente pega vários exemplos de pensadores parecidos com Giordano Bruno, essa temática do sol, ela se repete, né? Você pegar o Campanella, né? O próprio título, né? Do livro, A Cidade do Sol, né? É a Cidade do Sol. Então a gente percebe como isso tinha um impacto nesses pensadores, como pensando, como hoje a gente usa o termo nova era, né, que é um termo complicado também, da forma como é usado hoje, mas eles estavam pensando algo do tipo. O heliocentrismo marca o nascimento de uma nova era, não é? E eles estavam pensando isso como uma revelação espiritual. Sim, é como na caverna de Platão, né? O sol que está ali iluminando. Como neoplatônicos, eles se associam a isso. Não, perfeito, incrível, né? Justamente, a gente pega, olha que interessante, né? A caverna do Platão, a gente pega um arco histórico, né, que vem lá de trás, bem longo, com essa temática solar, né? E abre ali no Renascimento de uma forma ainda maior, né? Isso, bem forte. É muito, muito impressionante mesmo, muito impressionante. Uma marca do Giordano Bruno em diferença muito profunda a outros pensadores parecidos com ele, que a Frances Yates sublinha, e eu me identifico muito, né? Realmente eu me identifico muito nesse caso com essa característica, né, do Giordano Bruno. Giordano Bruno ele começa num contexto cristão, sacerdotal, propriamente numa formação dominicana, e depois ele vai romper e vai fugir, literalmente, né, e vai se tornar um indivíduo procurado, né, vamos dizer assim, pela característica religiosa e política da época, né? Mas ele vai, de alguma forma, assumir um tipo de religião que seria essa religião hermética, né? Enquanto outros vão manter algo como se fosse um hermetismo cristão, não, o Giordano Bruno vai assumir o hermetismo pleno, não é? Ele vai mergulhar nesse traço
pré-cristão mesmo, né? Certamente ele não vai invalidar as ideias cristãs, mas ele vai valorizar plenamente as ideias herméticas, né? Enquanto outros pensadores vão tentar a todo momento fazer o casamento entre os ensinamentos cristãos e herméticos, Giordano Bruno não. Ele vai fazer um ensinamento hermético mesmo, né? Isso é muito curioso. A Frances Yates tem uma tese que eu não concordo plenamente, mas eu acho que é uma questão que ela levanta muito importante e que merece ser ainda muito trabalhada, pesquisada, não é? Ela traz a ideia de que, talvez no final da vida ali do Giordano Bruno, que ele poderia ter criado algo como uma espécie de organização ou uma ordem com as ideias herméticas dele, como um caminho espiritual com aquelas ideias, não é? E que esse tipo de criação poderia ter algo a ver com a própria Rosa Cruz que surge logo depois. Sim, né? Ela fala isso, né? Mas também eu acho muito interessante, eu acho que é uma questão em si muito interessante, porque talvez a gente possa ampliar isso para esses vários pensadores herméticos, não é? E não seria realmente uma característica fora de questão que um deles ou alguns deles tenham pensado, vamos organizar isso dentro de uma estrutura, dentro de um tipo de caminho espiritual que outros possam seguir. Não é? Me parece, aliás, plausível a Cidade do Sol, né? Pelo menos a ideia da Cidade do Sol é um pouco isso, né? E pensada numa cidade. A Nova Atlântida que tinha do Bacon, né? De uma certa maneira, é um renascimento também, né? Você tem ali uma proposta, assim como a República do Platão ali, vai trazer a questão até da caverna, né? Num dos capítulos lá. Eu acho que eles estão fazendo, a proposta ali subliminar no sentido de fazer, dentro desse arco histórico, manter isso de alguma forma, né? Aproveitar esse momento renascentista para colocar isso como uma forma de discussão da natureza, das ciências, né? E da religião. O Joaquim de Fiore dizia que esse era um momento, né, a partir do século XIV, XV, vai pegar esse momento aí do 16 para o 17, estaria numa nova era, né, que seria a era do Espírito Santo, a derradeira era onde tudo seria, né, revelado, etc., justamente iluminado, né, voltando à questão do sol, da metáfora, iluminada, né? Então, Joaquim de Fiore dizia que era a New Age, né? Seria, entre aspas, né? A era de Aquário do todo o pensamento, né, da humanidade, etc. Então, acho que eles vão muito por esse caminho aí. E eu acho que tem sentido você está falando, porque o Giordano, ele morre na fogueira em 1600, nessa virada, né? Do 16 para o 17. E os manifestos Rosa Cruzes, eles surgem logo depois, com Johann Valentim Andréa e etc., né? Que a gente já falou a respeito aqui, na Sabedoria Arcana, inclusive, né? Em 1614, depois 1615, né, o Confesso, 1616, lá, as Bodas Alquímicas, né, do Christian Rosa Cruz. Tem um sentido de continuidade, como ela coloca. Parece plausível, por mais que talvez não seja... Ou seja, assim, totalmente possível de se afirmar, talvez por uma questão documental, né? Mas aí a gente pode seguir por um historiador que é interessante, que é o Ginsburg, né? O Ginsburg fala dos indícios, ele inclusive estuda a questão das bruxas, né? da Idade Média, da magia da Idade Média, como historiador. E ele fala que não necessariamente você precisa ter uma prova cabal, né, material, mas a história dos indícios seria um caminho, né, para você criar, né, você trabalhar a história, né, a historiografia. Então, acho que ela vai um pouco nessa questão que depois o Ginsburg vai desenvolver. Acho que ela quase se inaugura essa questão
aí dentro dessa história que a gente está trazendo aqui, né? Dessa importância que ela traz do hermetismo, né? De todos esses estudos para as ciências, né? E para a própria religião. Não, brilhante, brilhante. E esse sempre me lembra, né, um episódio que ela narra no Giordano Bruno, A Tradição Hermética, que me impressionou. Um dos episódios, né, que me impressionou muito, com o Campanella, né? Porque ela vai dizer que o Campanella participou, muito jovem, de uma tentativa revolucionária, né? Lá na Calabresa. E tem um nome, agora me esqueci exatamente da revolução que ele tentou fazer junto com outras pessoas. Lógico, deu completamente errado, ele foi preso, ficou não sei quantos anos preso lá, né? Mas a ideia é que eles iam tentar implementar algo como a Cidade do Sol, né? Sim. Então, quer dizer, é o que a gente está debatendo aqui. Eles queriam um caminho real, né? Eles queriam concretizar aquilo, né? Como uma espécie de religião que eles estavam refundando, né? O Campanella, nesse período que ele fica preso, ele reescreve, né, a Cidade do Sol, quer dizer, ele não para, né? Enquanto ele fica preso, ele não para, e fica claro que ele une as ideias cristãs com os ideais herméticos, e a cidade que ele imagina é uma cidade onde visualmente você teria esses ensinamentos expostos, pegando uma totalidade dos conhecimentos humanos do que ele poderia imaginar ali, mas com um viés que centralizava com o ensinamento cristão, mas um ensinamento cristão que se relacionava com o todo, não é? Que não era um ensinamento restritivo, que não tinha essa questão do exclusivo. Olha, o cristão é o exclusivo. Não, o cristão se relaciona com todos os outros. Então ele coloca vários profetas de outras religiões dialogando com o Cristo, não é? Então, nessa cidade... Pensamento holístico, né? Holístico, exatamente. Então, essa cidade seria a concretização de um pensamento, de certa forma, ecumênico, né? Holístico, pacífico, não é? Também, não é? Quer dizer, quebra essas razões de muitas divergências políticas e religiosas da própria época. Quer dizer, ele está tentando um tipo de solução para os problemas mesmo que eles enfrentavam e que nós também ainda enfrentamos, né? E o curioso é que ela fala que no final da vida, o Campanella, tendo reescrito A Cidade do Sol, que ele, por um breve momento, se aproxima de um dos papas ali da época que compra a ideia dele, né? Compra, inclusive, esse hermetismo e essa magia que ele propunha, né? Como curiosidade, ela cita, né, que o Campanella dizia que ele ouvia na mente dele 7 bossas, né, 7 músicas dos 7 governantes herméticos, né? Então era essa magia toda hermética astral mesmo, né? E parece que esse Papa, inclusive, permitiu certos rituais ali junto dele da forma como ela descreve. Mas esse Papa teria morrido, né, ali brevemente, e aí o Campanella perdeu o apoio que tinha e pronto, aí acabou. Né? A possibilidade de trazer o Cidade do Sol de novo para o real foi, né? Mas realmente prova mesmo que eles estavam tentando realizar, manifestar isso no mundo, perpetuar, né? Essa questão do Campanella é muito bacana mesmo, muito bacana. É a ideia da utopia, né? Sim. Todos esses momentos tem a proposta mais morna, né, da utopia mesmo, né, desses lugares perfeitos, ou que tendem a ser uma melhora substancial em relação ao momento que eles, ou a verdade, a vida que eles tinham, né? E essas utopias foram várias vezes, como os manifestos Rosa Cruz são
de uma certa maneira, utópicos, né? Esse movimento da utopia, ele vai marcando realmente esses séculos aí, né? Do século XV, XVI, XVII, né? É interessante que o Jacob Boehme, ele vai participar na década de 20, por ali, do Círculo de Tübingen, né? Que é um grupo que tenta justamente, já impulsionado, claro, né, pela reforma protestante, trazer uma reforma da humanidade também, né? E que vem posterior aos manifestos, como a Francis coloca. Fazendo uma observação para quem está nos ouvindo, tudo isso que a gente está falando aqui, que parece, né, que escapa, não, são, quando a gente está falando, né, do Campanella, a gente está falando do Bruno, dos manifestos, a gente está falando do que a Francis Yates estudou e está nas obras que nós já discutimos aqui, né, que você apresentou no início. Basicamente essas três, não que ela tivesse só três, como você disse, né, mas essas três, acessíveis em português, etc., que você apresentou. Então são temas que perpassam as pesquisas da Francis Yates, por isso que a gente está comentando. Então, só retomando, para não te interromper muito, esse grupo ali ele é importante, porque a gente sabe a importância de Jacob Boehme, né, não para várias tradições e o tipo de pensamento que ele teve, e que me lembra muito, em alguns escritos dele, até o Giordano Bruno, né, da forma como ela descreve, né, tem uma forma, aquelas questões metafísicas que ele coloca ali, em alguns momentos, me lembra um pouco a forma como o Bruno descreve os mundos, por exemplo, né, e que vai esbarrar na questão do licentrismo e tal. Só essa observação que eu acho que seria interessante. Não, super bacana, e essa questão das utopias realmente é uma das grandes características justamente da Renascença, né? Não há dúvida, a gente tem que sublinhar, e são muitas, né, utopias que foram escritas, parece que muitas permanecem desconhecidas, não ganharam tanta força, outras já ficaram muito conhecidas, né? Então, esse tema das utopias é incrível, e também, mais uma vez, é o arco temporal longo, quer dizer, é uma recuperação do Platão, né, com a República. Começou lá com Thomas More, né, com a utopia propriamente dita, né, e o Thomas More claramente faz a referência mesmo ao Platão, à República, né, e os outros autores que vão escrever utopias vão fazer referência ao Thomas More, ao Platão, vão usar os mesmos temas do Thomas More, né? O Thomas More vai ficar como uma espécie de estrutura que os outros escritores vão realmente usar para escrever suas utopias, né? É muito, muito interessante, né? Isso é muito interessante mesmo. Lembrando que a Academia Platônica vai durar 1000 anos, e ela vai mais ou menos até essa época que a gente está falando aqui, né? No Renascimento. Os ecos da Academia. Ela teve não necessariamente uma continuidade linear, mas a Academia Platônica vai até essa época, né? Sim. Por isso também influencia tanto. É como se fosse um rio subterrâneo mesmo, né? Eu acho bem interessante essa o platonismo, né? Que ele fica ali, né? Não há uma aceitação, em alguns momentos uma crítica ou uma rejeição, mas ele permanece ali, né, influenciando de alguma forma, né? E uma coisa importante para a gente comentar é algo que eu acho que pode ser mais bem estudado, né? A Francis Yates abriu, né? Ela mesma, ao longo do livro, ela vai falando que ela só está dando uma pincelada no tema, que é esse arte da memória, né? É muito curioso porque ela vai pegar um tema que vem da antiguidade, né? Ela vai situar essa referência quase mítica, né, ao Simônides, como uma espécie de pai dessa chamada memória artificial. Porque a ideia seria a seguinte: você tem a memória natural, que é o comum que a gente usa, não é, sem se exercitar,
e você teria uma memória artificial, que é algo que você exercita, que você constrói de alguma forma, né? E os vários autores do final da antiguidade e tal vão fazer referência a esse Simônides, não é, como uma fonte disso. Até é uma coisa que eu não poderia esperar. Ela faz uma citação, inclusive, do escritor que faz a biografia do Apolônio de Tiana, né, o Filóstratos, né, dizendo que fazendo uma referência onde Filóstratos faz uma referência ao próprio Simônides, né, ou a própria Apolônio de Tiana faria uma referência ao Simônides, com essa arte da memória, né? Então era algo muito difundido. E parece mesmo, quando falam de Simônides, parece um mito, né? Me parece mais mito do que real, né? Porque eles contam a seguinte história, de forma sintética, né? Que o Simônides era um poeta uma espécie de orador, ou recitador de poesias, né? Ou cantor dessas poesias, e ele estava sendo pago para, num determinado evento, cantar essas poesias e tal. Não necessariamente dele, né? Poesias ali tradicionais, gregas e tudo. E nesse evento, acho que ele acrescentou umas poesias. Ele falou, vou acrescentar umas poesias que tinha a ver lá com gêmeos, né? Com o mito grego atribuído aos gêmeos, conectado à constelação de Gêmeos, né? E parece que a pessoa que contratou ele fez uma brincadeira com ele, né? Não, já que você colocou esses Gêmeos, aí uma brincadeira que não foi boa, né? Já que você botou esses Gêmeos aí, eu vou tirar um pouco do que eu ia te pagar, né? Ou alguma coisa assim. E aí o mito, aí já vira mito, né? Diz o seguinte, que apareceram os gêmeos do lado de fora do evento, chamando o Simônides, né? Aí o Simônides sai do evento. Quando ele sai, acho que ele não encontra os gêmeos, né? Quando ele sai, e está lá do lado de fora, o local inteiro desaba e mata todo mundo que estava no evento, né? Só que aí o que acontece? Começa a ter um movimento para saber quem é que estava no evento, para as famílias poderem saber onde estava a pessoa, não é? E pegar os restos e dar um trabalho ali, não é? Para homenagear aquela pessoa que faleceu. E o Simônides, como ele estava lá dentro, ele lembrava a posição onde cada pessoa estava. Então ele ajudou a encontrar os restos de cada pessoa, não é? Aí o que o Simônides pensou, né? Eu entendi então que a memória tem a ver com a posição onde cada coisa fica, né? E aí começou essa história da importância da posição para a memorização, não é? E uma coisa que é muito bonita esteticamente, que é a seguinte ideia da arquitetura, e não qualquer arquitetura, arquitetura monumental. Por exemplo, um templo grego importante para aquela sociedade. Esse templo vai servir de modelo para um tipo de memorização, porque esse templo, naturalmente, ele tem espaços específicos e, ao mesmo tempo, ele é algo que impressiona aquela pessoa naquela sociedade, né? Então, isso vai abrir um campo de exploração, vamos dizer assim, técnico, não é? Onde vai se passar a usar essas arquiteturas como um molde para uma memória artificial, não é? E esses locais dentro desse templo, desse palácio, não é? Vão ser os locais que vão ser ordenados numa certa ordem, não é? Para se colocar coisas que se quer memorizar. Essa seria a base, né? E, claro, eu coloco isso entre o relato factível e o mito, né? Deve ter existido um Simônides, com certeza. Talvez não tenha sido exatamente essa história que aconteceu,
mas a história também deve ter ganhado uma certa fantasia ali. Sim. Esse detalhe dos gêmeos que chamaram Simônides, claro, ficou muito forte demais, né? E isso denota uma técnica, né? Porque, de uma certa maneira, também ela está falando, recuperando algo que para os antigos era importante, que, obviamente, mal sabia ela, né? O mundo que a gente vive hoje, né? Das redes sociais, dos celulares, o quanto a memória está se perdendo e o quanto isso era uma técnica, não só para as artes, para a cultura, mas era também uma forma de meditação, era uma técnica espiritual, né? E é por isso que talvez essa questão de usar símbolos não usuais, como os gêmeos, né? Aí, vamos dizer assim, de uma manifestação dessa, seja importante, né? E, mais uma vez, eu vejo um toque platônico nisso, né? Porque ela está dando uma importância a algo da mente humana, né, que é a memória, né, que mantém você vivo, né? Você sabe quem você é por causa da memória, né? Se não, imagine se a cada dia você esquecesse seu nome, onde você mora, né, quem você é. Ou seja, a primeira estrutura que você tem ali é justamente a memória. O Aristóteles já coloca isso lá na metafísica, né, quando ele vai falar da memória, até chegar na tequinia, na episteme, né, e tal. E agora, de uma certa maneira, eu acho que ela está relacionando, eu entendi também que ela está relacionando a arte da memória, a mente humana, com a mente cósmica, o que é algo totalmente platônico, né? Ou seja, você tem aqui no mundo sensível a nossa mente, né? Dentro daquilo que a gente manifesta, mas você tem um reflexo de uma mente superior, talvez um nous, não sei se eu estou fazendo a correlação correta, né? Aí você pode até me trazer isso, mas é como se fosse o mundo das ideias e o mundo sensível aqui se manifestando por meio da mente, por meio da memória. Não, com certeza todo esse percurso e esse ponto que você colocou da memória hoje é incrível, porque realmente a gente percebe como esse tema que ela levantou é algo que toca questões humanas importantíssimas, não é? E que também não são tão debatidas mesmo hoje, né? A gente precisa resgatar esse debate, né? Uma coisa que foi muito forte na leitura do que ela coloca, ela vai fazer uma das grandes referências dela, o Cícero, não é? Que foi um grande orador romano, e muitas vezes é citado como o grande orador de todos os tempos, né? Alguma coisa assim, que vai fazer essa citação do Simônides e tal. Então ela vai pegar todo esse conteúdo e vai fazer esse conteúdo ir andando, né, ali ao longo da história e chegar até a Renascença, né? Claro que é uma longa história, né? Um longo percurso. Ela vai dando vislumbres desse percurso. Só que quando chega só uma coisa, só para a gente se situar, uma coisa básica, isso vai permeando o próprio cristianismo na época medieval. Só que vai ganhando ares segundo as ideias cristãs, segundo os propósitos cristãos, né? Quando chega na Renascença, o que ela vai colocar? Os pensadores parecidos com o Giordano Bruno, que são herméticos, vão pegar essa arte da memória artificial e vão dar todo um tom hermético a ela, não é? E o próprio Giordano Bruno vai fazer isso em sentido radical máximo, né? Então isso resume essa grande trajetória. Só que quando o Giordano Bruno, por exemplo, fizer esse tratamento, isso vai se transformar no que hoje um ocultismo contemporâneo, ou mesmo uma tradição yoga ancestral, vai chamar, por exemplo, de concentração, de meditação. Isso. Não é? Então, realmente, a gente percebe que isso abre um campo de pensamento e reflexão imenso. Ela não vai ter tempo, espaço, né, para entrar, por exemplo, nesse comparativo com a tradição yoga, por exemplo,
ela não vai entrar em algo assim, mas ela faz um certo comparativo com a Cabala, né? Por exemplo, tem o Abraham Abulafia, não que bem perto, um pouco antes dessa época da Renascença, mais perto, né, e influenciando essa própria época da Renascença, ele vai fazer, ou ele vai criar um sistema onde você vai usar as letras, não é, com motivos justamente de concentração, que portam significados simbólicos e coisas do tipo. E o que o Giordano Bruno vai fazer, e outros vão fazer ali na Renascença, é muito parecido. Não seriam certos alfabetos simbólicos, não necessariamente com letras apenas, mas com imagens alegóricas, que condensam significados, e que vão ter um certo encadeamento, vão ter uma estruturação. Aí vai no que você colocou. Seria essa estruturação da divindade até o nosso plano de vida e do nosso plano de vida até a divindade. E só vou colocar como um ponto que coroa também essa trajetória que a gente está fazendo hoje. O Giordano Bruno, diferente dos sistemas medievais de magia, que usavam, vamos dizer assim, escritas ligadas a seres astrais, dentro de rituais ou coisas do tipo, os famosos sigilos, feitos ali em objetos também, para atrair essas influências astrais. No Giordano Bruno, a ideia é que isso tudo foi internalizado na mente. Então, é como se ele imprimisse na própria memória dele esses sigilos, ou esses símbolos místicos. E isso tudo, então, virou uma amálgama da arte artificial da memória, nessa memória artificial, com um sistema estruturado, místico, onde a pessoa vai subir ao mais alto e do mais alto vai vir ao mais baixo. E, curiosamente, na arte da memória, a Franz vai explicar o seguinte: olha que coisa interessante e como que é um detalhe que vai passar sempre despercebido. O primeiro texto escrito do Giordano Bruno, conhecido, parece que ele já tinha escrito algo antes, mas foi perdido. Então, o primeiro texto publicado do Giordano Bruno, conhecido, é um texto sobre a arte da memória, já contendo essa amálgama com o tema hermético e ocultista plenamente. Que é dito... como é que é? É um título que une sombra e ideia. Agora eu me esqueci a formulação exata. Mas traduz o que ela quer, o que ela interpreta, que o próprio Giordano Bruno vai colocar, nas sombras das ideias, se eu não me engano, nas sombras das ideias, que existiriam ideias plenas e divinas, mas que nós, ou o filósofo hermético, ele poderia estar na sombra dessas ideias divinas. E que então esse simbolismo esotérico, ocultista, ou esse simbolismo hermético, esse simbolismo da magia medieval que eles herdam ali na época da Renascença, seriam essas sombras dessas ideias divinas. Então, o primeiro escrito que a gente tem notícia do Giordano Bruno é isso. E ela vai dizer, toda obra que vem depois vai se basear nisso. Porque isso ficou meio que invisível. E também, se a gente pensar, que editora moderna iria publicar um texto como esse do Giordano Bruno, que é absolutamente abstruso, sem grandes explicações, com um sistema de selos misteriosos, como uma arte de uma memória esquecida. Então, isso ficou mesmo ali num limbo. Mas a gente percebe
ao longo de toda a obra de Giordano Bruno, ele sempre cita essas sombras, não é, dessas ideias, não é? Então aqui a gente também pode dizer que isso conclui, é uma coisa curiosa, né? Conclui uma certa jornada dos estudos da Frances Yates, não é? Essa arte da memória, ela atinge um certo ponto alto, né? E ao mesmo tempo isso retorna ao próprio princípio do Giordano Bruno também, né? Sim, é verdade. E só fazendo, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, né? Só fazendo um parênteses, se tem sombra é porque tem luz, né? E se tem luz, tem o sol. Então, mais uma vez, a gente tem metáforas, né? Ou palavras, ou questões subliminares nos textos desses pensadores que a Frances Yates trouxe, né, brilhantemente ao longo da sua carreira para a gente. Rafael, a gente poderia ficar aqui horas, né? Cada livro desse seriam meses de discussão, ou mais, né? Ou anos, porque, é claro, além do texto em si, você tem todas essas nuances que vêm por trás, como a gente está falando, mas nosso objetivo não é nunca esgotar os assuntos, e sim trazer a reflexão, né? A meditação, a iluminação, aí ele se colocava para determinados tópicos, né? E inspirar a pesquisa, uma certa iniciação de pesquisa nos tópicos que nós levantamos. E como você já é um habitué nosso, né? Já fica um convite para futuras participações, é claro, é sempre um prazer poder estar aqui contigo. E aí eu te passo também a palavra no sentido de você se despedir, né? E depois eu fecho aqui e deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Bom, muito bom, mais uma vez, esse nosso debate, esse nosso estudo, essa nossa abertura, né, de temas aí bacanas. E realmente acho que esse último ponto fica como um grande desfecho, um grande convite, né, para todos nós. Essas sombras das ideias, né? E no fundo acho que todo estudo é um pouco isso, né? O conhecimento profundo é o sol, é a plenitude da luz, e a gente está ali nessa sombra tentando escalar e se aproximar desse sol, né? É incrível como um tema como esse, que é plenamente o mito da caverna do Platão, né? Parece algo eterno, né? Não se esgota, né? Não se esgota e se renova talvez em cada um de nós, né? Então que os nossos ouvintes possam aproveitar tudo isso, né? Fazer a sua jornada aí do fundo da caverna, né? Para o sol que está lá fora da caverna. É a jornada espiritual, né? É um conteúdo que ao mesmo tempo tem valores acadêmicos, históricos, místicos, né? Une tudo isso. E a Frances Yates é um oásis para a gente, né? É um oásis para a gente se encontrar aí várias outras vezes também com esses temas. Com certeza, com certeza. Como eu disse, fica o convite. Te agradeço muito, Rafael. Foi um prazer enorme, mais uma vez. Como sempre, né? Nossos bate-papos, tanto na Sabedoria Arcana quanto pessoalmente, são sempre fantásticos, né? E se você quiser deixar um contato seu, você já deixou outras vezes, né, em relação ao Tátua, né, Nirmanakaya aqui no Rio de Janeiro, né, e também, né, alguma rede social, alguma coisa. Você quer falar algum contato seu? Justamente a gente aqui no Rio de Janeiro tem o nosso trabalho lá no Tátua Nirmanakaya, que fica aqui na Tijuca, né, no Rio de Janeiro. Quem quiser nos visitar, a gente fica ali muito próximo do metrô da Afonso Pena, né, na rua Campos Salles, número 38. As nossas reuniões, a gente tem reuniões públicas toda segunda-feira, que são também transmitidas online. Não é? A gente tem ali o nosso Facebook do Tátua Nirmanakaya, fácil de encontrar, né? Temos um blog também que possui o título Escola do Pensamento, né? Também tem uns artigos lá bacanas.
Então, por esses contatos, vocês podem nos encontrar, podem pedir também ali o link para assistir às reuniões online, se não estiverem no Rio de Janeiro, né? E estamos à disposição para debater esses temas aí sempre, né? Fiquem à vontade para procurar a gente. Obrigado, Rafael. Sempre um prazer estar contigo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vocês possam realmente acompanhar os nossos episódios, nossas redes sociais aqui da Sabedoria Arcana. E me despeço agradecendo a todos e dando minhas saudações arcanas. Um abraço, até a próxima. Abraço. Valeu, Rafael. Tchau, tchau.